Pessoal, muito bom dia. Quem vos fala é o professor William. Espero que todos estejam bem. E o assunto da aula de hoje é a introdução ao editor de texto. Um editor de texto ele é um aplicativo de edição de arquivo, ficheiros de texto. Editores de texto são frequentemente equipados com o sistema operacional. Ou seja, eles, de uma forma geral, eles já acompanham o sistema operacional quando é feita a instalação do mesmo. Ou os pacotes de desenvolvimento de software. E pode ser utilizado para alterar arquivos, configurações, textos e documentos. Nós temos vários tipos de editores de texto. Nós temos editores de textos voltado para o ambiente e linha de comando. Esse editor de texto ele tem funcionalidades limitadas, eles servem para criar um documento de texto ou configuração, fazer a edição, fazer uma alteração. Então ele tem as funcionalidades limitadas. Nós temos outros editores de texto mais voltados para aqueles profissionais que desenvolvem programas, desenvolvem aplicativos de uma forma geral. Se a gente perceber aqui nessa foto ilustrativa, nessa imagem ilustrativa, nós percebemos que os textos eles possuem cores variadas. Para que servem essas cores? Para ressaltar uma determinada peculiaridade da codificação. Isso acaba ajudando bastante o desenvolvedor de programa, o desenvolvedor de software. Nós temos também um dos editores mais utilizados no mundo, que é o Word. Ele é comercializado pela Microsoft, a Microsoft que cria e desenvolve as funcionalidades do Word. Todas as versões dele são pagas, ou seja, eu preciso licenciar para mim de fato utilizar essas versões. Porém, a gente tem outros tipos de ferramenta que seguem o mesmo padrão, têm as mesmas funcionalidades e são distribuídos de forma gratuita, ou seja, eu posso utilizar tanto no ambiente corporativo, dentro das empresas, como dentro das residências, dentro das casas, né? Então a gente pode utilizar essa ferramenta de forma gratuita. Nós temos o Word da Microsoft que desenvolve as atividades de edição, alteração e customização dos textos. E nós temos o Write também que faz o mesmo processo. Okay? Nós temos o Notepad que acompanha o sistema operacional. Ele também é um editor de texto, ele tem as funcionalidades limitadas e eles servem para criar, alterar e editar textos ou configurações. Nós temos também o WordPad. O WordPad ele também é um editor de texto, ele acompanha também o sistema operacional, porém ele tem algumas funcionalidades além do Notepad. Então eu consigo, por exemplo, alterar a fonte, o tamanho, eu consigo colocar em itálico. A gente vai ver essas funcionalidades de forma mais precisa lá no nosso ambiente de aprendizagem. Quais são as funções então dos nossos editores de textos? Criar, editar, formatar um determinado arquivo de texto ou um arquivo de configuração. Nós temos, por meio dessa imagem ilustrativa, a primeira tela, que é o início, onde dá o acesso a várias funcionalidades dentro do nosso editor de texto, o Word no caso. Vale ressaltar que para cada versão do Word, normalmente nós temos as distribuições de acesso dessas funcionalidades de formas variadas, mas seguem basicamente o mesmo padrão, o mesmo jeito de se utilizar. Nós temos também uma outra tela, uma outra imagem ilustrativa que dá acesso ao menu Inserir. Então aqui nós temos várias funcionalidades. E para isso a gente vai lá para o nosso Word para a gente praticar um pouquinho. Faço para mim localizar o meu editor de texto no meu ambiente. É muito simples, é só eu lá em digitar para pesquisar e eu vou digitar aqui o Word. Podem perceber que ele já traz aqui para mim todos os aplicativos que possuem na sua palavra o Word. Podem perceber que ele buscou o Word na versão 2007, é a versão que eu mais me adequei no uso, então eu tenho muita facilidade em utilizar essa versão. Nós temos o WordPad também, mas hoje a gente vai trabalhar em cima do Word 2007, ok? Olha que interessante, acessando esse ícone ele já vai trazer a aplicação para a gente. Caso eu não consiga acessar esse programa dessa forma, existe uma outra forma para a gente criar também
um arquivo do Word. A gente já viu como é feito isso, mas eu vou relembrar um pouquinho. Eu vou pausar o vídeo e eu vou lá para o sistema operacional. Estando no ambiente do sistema operacional, é muito simples, pessoal. É só clicar aqui ó, na área, numa área qualquer. A gente já fez isso lá nas nossas aulas. É só vir aqui em novo e tá aqui ó, documento do Microsoft Office Word. Se eu clicar aqui, ó, ele já cria para mim se houver aplicação instalada no nosso computador. E a partir daqui eu já consigo fazer a edição desse documento. No nosso editor de texto, no menu superior, nós temos várias funcionalidades. Hoje a gente vai trabalhar, a princípio, o início e depois o inserir. Então vamos digitar um texto qualquer. Texto qualquer. Ponto. Olha que interessante, eu tenho um texto aqui e eu digitei ele de forma bem simples. Só que agora eu posso fazer o quê? Eu posso formatar de acordo com a minha necessidade. O que a gente precisa compreender é que cada empresa, cada corporação, ela pode determinar um padrão de fonte e formatação que vai ser utilizado nas documentações. Normalmente, as empresas possuem um documento que orientam, né, as pessoas que trabalham nessa empresa de que forma precisa ser redigido. Qual que é a fonte, qual que é o tamanho, qual que é o tipo de arquivo que é utilizado, a nomenclatura do arquivo. Então a gente precisa se atentar a essas padronizações. É recomendado que a empresa possua uma cartilha que vai recomendar como o usuário vai utilizar de uma forma bem simples e funcional. Mas a princípio nós podemos utilizar praticamente, né, qualquer tipo de formatação, mas existem as recomendações. Quais são os tipos de fontes mais utilizados? Então nós podemos utilizar o Arial. Então vamos pegar o nosso texto aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui para ficar mais visível para vocês. Podem perceber que ele está, o meu texto ele está redigido na fonte Calibre. Então a gente vai mudar, a gente vai colocar no Arial. Pode perceber que ela mudou a fonte. Eu vou colocar um texto do lado do outro para a gente entender qual que é a diferença de um e do outro, ok? E eu vou fazer as mais diversas formatações. Calibre, pode perceber, ó, aqui alterou. E aqui, ó, pessoal, existem recursos que podem favorecer dentro desse contexto da edição de texto. Eu estou utilizando um atalho chamado Ctrl+C. O Ctrl+C ele copia e o Ctrl+V ele cola, ok? Então eu já apliquei o Ctrl+C, agora eu vou aplicar o Ctrl+V. E aqui eu vou colocar uma outra fonte que é muito utilizada, que é o Time. O Time ele possui um negócio chamado serifa. O que é essa serifa? São esses contornos aqui, ó, do texto. Ó. Podem perceber que aqui existe um contorno bem no pé ou no início da nossa palavra, ok? E da nossa letra. Eu posso também, além dessa formatação, o que eu posso fazer? Eu posso determinar se esse texto ele vai ser negrito. Para que serve o negrito no texto? Ele serve para ressaltar uma determinada informação. Então a gente pode utilizar o negrito. A gente precisa tomar cuidado para não negritar todo o texto, porque dá a impressão que a gente quer chamar atenção para todo o texto. Isso são etiquetas na hora de nós redigirmos o nosso texto. Outra coisa que é muito comum no texto e também não é recomendado, eu colocar todo o meu texto, eu vou aplicar aqui um comandinho que vai facilitar o meu trabalho. Então eu posso vir aqui e determinar em maiúsculo. Eu não é recomendado que eu digite todo o meu texto, né, o que a gente chama em caixa alta, ou seja, em maiúsculo. A impressão que dá é que nós estamos gritando no nosso texto. Isso são boas práticas dentro da dissertação, da escrita de um determinado documento. Então a gente precisa se ligar nessa dica, ok? Então eu peguei todo o meu texto, eu negritei ele, certo? Então a gente pode perceber que tem o negrito. O negrito é esse N aqui, ó, ressaltado. Então eu posso aplicar no meu texto ou em parte do texto, ok? Olha que interessante. Outra coisa interessante também, que é muito utilizado, é quando nós vamos redigir ou nos deparamos com alguma
palavra em outra língua, a norma BNT, depois eu até posso passar essa norma para vocês. A norma BNT, ela fala que nós precisamos colocar em itálico. Por exemplo, vamos colocar internet. Internet é uma palavra na língua inglesa. Então nós precisamos definir ela como itálico. Toda palavra que for colocada no texto e ela for em outra língua, nós precisamos colocar ela no formato itálico. Isso significa que essa palavra ela pertence a uma outra língua. Essa é a norma, ok? Nós podemos também utilizar, outra formatação. Eu posso definir o sublinhado. Para que serve o sublinhado? Também para destacar uma determinada informação. Eu posso também, dependendo da situação da minha edição, eu posso também taxar o meu texto. O que significa taxar o meu texto? Pode ser que esse texto ele tenha mudado, mas eu quero deixar ele ali para que eu entenda o porquê que ele mudou. Então eu coloco esse taxado para que evidencie o porquê que eu mudei, ok? Existem outros ícones aqui também que são para aplicação de fórmulas, mas nós temos outros editores de texto que vão favorecer a edição de fórmulas. Isso é muito utilizado no ambiente, vamos dizer assim, das nossas aulas. Eu posso definir uma fórmula dentro do meu texto e isso pode acabar favorecendo dentro do contexto aquilo que eu quero expressar. Eu não posso colocar uma fórmula matemática, por exemplo, de qualquer forma, porque eu posso gerar uma dúvida na interpretação dessas fórmulas. Por isso que a gente tem que se ligar nessas informações. São informações que parecem que não são tão utilizadas, mas de uma forma geral, um dia ou outro vocês vão acabar utilizando essas funcionalidades. Eu vou pegar um outro texto aqui, eu vou definir o texto. Existem atalhos para a gente colocar essas formatações, mas a gente vai ver isso depois de uma forma mais prática. A gente deve usar aqui, esses ícones aqui para, vamos dizer assim, facilitar a nossa vida, ok? Depois, com o tempo, a gente pode ir pegando esses atalhos e pode ir utilizando. Por exemplo, eu vou dar essa dica para vocês. Eu não ia dar, mas eu vou dar essa dica. Mas não vale confundir a cabecinha, ok? O N é Ctrl N, ele define como itálico. Então, apertei o Ctrl N, pode perceber que aqui no meu texto ele negritou. Falei errado, tá? Ele negritou o texto para mim. Eu vou apertar o Ctrl N novamente, ele tira o negrito. Agora eu quero aplicar o itálico. Ctrl I. Pode perceber que ele aplicou o itálico. Quando eu aperto novamente o Ctrl e o I, ele volta o itálico. Deixa eu ver o taxar. Taxar é Ctrl S. Ctrl S. Taxar não, sublinhar. Ctrl S novamente. Deixa eu ver aqui o taxado. Taxado, ele não tem nenhum tipo de atalho, ok? Outra coisa que eu posso fazer também, eu seleciono um determinado texto e eu quero aplicar todo o texto em maiúscula, Eu quero definir esse texto todo em maiúsculos. Olha que interessante, eu peguei um texto qualquer e eu defini ele como maiúsculo. Mas eu posso fazer o inverso também. Eu tenho todo um texto que eu digitei em maiúsculo e eu lembrei, opa, o professor falou que não é legal. Isso daí pode ser, dar a impressão que eu estou querendo gritar no meu texto. E agora, como que eu conserto? Eu tenho que apagar e digitar tudo de novo? Não. O editor de texto ele tem como propósito também facilitar a vida de quem está redigindo o texto. Então eu posso clicar aqui, primeira letra da sentença em maiúsculo. Pode perceber que ele resolveu o meu problema. Pronto. Todo o texto digitado de forma correta e a primeira sentença em maiúsculo, ok? Eu posso também selecionar o texto, aumentar a fonte, ou seja, o tamanho da fonte. Pode perceber aqui, que ele muda o tamanho, eu posso usar aqui, ou diminuir a fonte também. Qual que é o valor recomendado? Ele fica entre 10, 11
e 12 dependendo das recomendações. Outra coisa que a gente precisa entender e a gente deve sempre utilizar é a configuração com relação ao parágrafo. Então, eu não sei se ainda é dessa maneira aí na escola de vocês. Toda vez que o professor iniciava o ditado, no meu caso, quando eu passei por esses processos de aprendizagem, ele sempre iniciava a frase: pessoal, nova linha, letra maiúscula e dá um dedinho de espaço, que é o parágrafo. Parágrafo, letra maiúscula. Então, no texto digitado no nosso editor de texto, segue o mesmo princípio. E aí a gente ressalta a importância daquilo que a gente aprendeu lá na escola. Isso a gente não pode esquecer nunca mais. A gente pode, né, o que a gente percebe é que a língua ela acaba se modificando durante o tempo. Hoje nós falamos de forma muito mais dinâmica e diferente do que foi aprendido há 10, 20 anos. Mas nem por isso, dentro das empresas, a gente pode utilizar esse novo dialeto, VC, TBT, TBEM. Então isso a gente até pode falar com o nosso coleguinha, mas no mundo dos negócios, dentro das empresas, a gente não pode utilizar esse tipo de palavreado, esse tipo de escrita. Nós devemos utilizar o que a gente chama de norma culta da língua, onde nós conseguimos expressar aquilo que nós desejamos, porém de uma forma formal. É essa que é a grande verdade. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o texto e eu posso aplicar algumas formatações. Se eu apertar o Tab, ele já vai dar o espaço do parágrafo para mim. Então eu posso utilizar esse texto aqui, ó, e eu posso continuar o meu texto por aqui. Se eu precisar de uma outra linha, ele já vai intuitivamente falar que é um novo parágrafo. Por quê? Eu pontuei aqui, ok? Então eu posso iniciar um novo texto nessa linha, ok? E assim sucessivamente. Caso eu continue o meu texto, podem perceber que eu continuei o meu texto, porém ele chegou aqui no marcador do final da minha página e ele, de forma automatizada, ele pulou para a nova linha, porém sem aplicar o parágrafo. Isso é muito importante, a gente precisa entender que essa é a maneira correta de se fazer a edição de texto. Uma outra coisa que muitas pessoas não utilizam é essa formatação aqui do alinhamento. Então vamos pensar que eu tenho um texto qualquer, eu vou tentar empurrar o texto para a linha de baixo. Ó, pode perceber que ele perdeu a formatação. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Ó. Existe um espaço aqui, ó, do final da minha frase até o marcador da página. Isso na formatação, ela significa um erro. O que eu posso fazer? Eu posso selecionar o texto e eu posso fazer o quê? Eu posso justificar o meu texto. Aqui ele não vai conseguir executar esse processo, porque o que aconteceu? Eu dei um espaço, ele não consegue corrigir isso. Mas olha o que eu consigo fazer. Ó. Eu consigo alinhar a direita, a esquerda, eu consigo centralizar o meu texto, consigo alinhar a direita agora corretamente e eu consigo justificar. Então são essas funcionalidades que eu consigo aplicar nesse contexto. Eu posso também fazer o quê? Eu posso mudar a cor Deixa eu voltar aqui. Eu posso mudar a cor do meu texto. Eu posso trocar a cor. Só deixa eu selecionar aqui que eu tinha colocado no fundo da caixa de digitação. Eu quero mudar a cor aqui, ó. Eu quero colocar um azul. Se a gente perceber aqui, ó, eu vou até negritar para ficar mais fácil, ó. O meu texto, ele tá de uma forma diferente. Aqui eu vou colocar preto, porque ele tinha ficado azul. Então eu posso variar a cor do meu texto, ok? Posso fazer isso também. O que eu posso fazer no meu texto, eu posso também destacar o meu texto. Dependendo da situação, se eu submeter esse documento para um determinado professor, para uma determinada pessoa, eu posso destacar o texto que talvez aquilo é mais importante, ou quem estiver corrigindo o texto pode destacar e falar que aquela parte ela está errada ou precisa ser
alterada. Então nós podemos utilizar várias funcionalidades do nosso editor de texto. Nós podemos também fazer a formatação desse espaço aqui, ó, entre uma linha e outra. Como que eu faço isso, ó? Eu posso definir aqui, ó, o espaço entre as linhas, ok? Eu posso usar esse botãozinho aqui, certo? O meu ícone. Mas eu também posso selecionar o texto e vir aqui, ó, em formatar, seleciono o texto e clico com o meu botão direito e eu venho em formatar parágrafo. Tá aqui, ó, parágrafo, eu posso determinar o espaçamento entre antes uma linha e outra e depois de uma linha e outra. Então eu vou tirar esse espaçamento aqui, ó. Vamos perceber o que ele fez, ó. Ele juntou o texto e a gente precisa seguir a recomendação da instituição. Se liga nessa dica, ok? Então essa parte inicial eu acho que a gente vai finalizar por aqui. Não, eu vou mostrar mais uma coisa para vocês que é muito importante. Dependendo da situação, eu vou colocar assim, ó, exemplos. 2 pontos. Eu vou tirar o negrito. Eu vou voltar ele para a cor preta. Ok. E agora eu quero colocar item, ponto e vírgula, item, ponto e vírgula, item, ponto e vírgula. Nós temos vários itens, né, seguidos pelo exemplo. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o que? Aplicar uma formatação aqui, ó. Olha que interessante, eu posso definir um marcador para esses itens. Eu posso colocar outro tipo de marcador. Eu posso selecionar e eu também posso numerar esses itens. Então isso acaba facilitando. Pessoal, olha que interessante, tem uma regrinha aqui, fica a dica para vocês também. Quando eu tiver mais de um item, somente o último aqui é ponto. O resto quer dizer que eu sigo com os exemplos, só que só no último é o ponto onde eu finalizo os meus exemplos. Ok, pessoal? Então a gente fica por aqui nessa aula e daqui a pouquinho a gente vai para a nossa atividade. Voltando aqui na nossa apresentação, vou deixar uma atividade para vocês. Com base nessa videoaula, repita as edições propostas pelo professor. Façam exatamente o que o professor fez na videoaula. Peguem um texto qualquer, apliquem as formatações, pratiquem bastante, né? A prática ela vai acabar facilitando o uso da ferramenta. Eu costumo dizer que a computação é como andar de bicicleta. Se a gente pratica, a gente sabe andar bem de bicicleta. Se a gente anda 1 ou 2 vezes só de bicicleta, a possibilidade de a gente cair, de a gente não conseguir andar é muito grande. A computação é do mesmo jeito. Ok, pessoal? Pessoal, espero que todos estejam bem. Se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e deixem o seu like. Espero que vocês tenham gostado da videoaula. Fiquem com Deus. Valeu!